Alléluia. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder. Senhor, nós clamamos a Ti, eterno Pai Santo, Senhor. Oh, Tu és o Deus de poder, a Ti nada é impossível, Senhor Pai. Entregamos nas Tuas mãos. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Na moment où tozo bondela. Tozo bondela pour le ministère. Tozo bondela pour le ministère. Life Rescue Ministry. Tozo tombolango liboso ya Seigneur. Toyebi ke na ba service oyo ezosalama na live. Batu mingi bazopesa ba sujet de prière. Toyebi pe ba témoignage mingi. Donc ba ka eza ya ndenge na ndenge. Donc ba ka o etali côté famille, ba divorce, etali côté bana bakimi bandako, ba koti na ba drogue, rébellion kati na vie ya bana. Tomoni ba maladie ekoti. Tomoni na ba santé ezo toucher ba santé, ezo toucher ba finance. Donc na 5 points auto priaka sur les familles. Priera pour la santé, pour la vie spirituelle, to priera pour la vie na yo na nzambe, pour la libota na yo. Yango tozo prier pour la baka oyo. Donc on lele pas ya Seigneur nzambe, abona kokende en rencontre na bandeko oyo, a toucher bango ami moni sama. Ba mona puissance nzambe na bomo ina bango. Neste momento, vamos levantar as nossas vozes, vamos orar para o nosso ministério, entregar o ministério Life Rescue Ministry nas mãos do Senhor. As lives que estão sendo acontecidas a todas as noites, estamos recebendo muitos pedidos de orações, também recebemos muitos testemunhos. Vamos entregar estas vidas na mão do Senhor, que o Senhor vai ao encontro de cada vida, aqueles que estão perecendo, problema na família, problema conjugal, problema na saúde, problema na vida espiritual, problema nas finanças. Vamos clamar ao Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Entregamos esse ministério Life Rescue Ministry diante da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós viemos clamar a Ti, Senhor Pai. Todas essas pessoas que estão entrando nas lives, Senhor, muitos estão desesperados, Senhor, chorando, Senhor, chorando de dor, Senhor, chorando de aflição. Senhor, nós sabemos que o nosso socorro vem de Ti. Assim como o salmista disse, elevo meus olhos, venho na montanha, de onde me virá o socorro? O socorro me virá do Senhor que criou os céus e a terra. Pai, em nome de Jesus, nós viemos entregar estas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Viemos entregar essas vidas, aqueles que estão passando problemas de casamento, problemas de separação, Senhor, em nome de Jesus, problemas de divórcio. Oh, meu Deus, Pai, viemos apresentar essas almas diante de Ti, Senhor, que estão sofrendo rebeldia em casa, crianças se rebelando, Senhor, Pai, crianças fugindo de casa, entrando na vida da macumba, na vida, Senhor, de bebedice, na vida das influências má. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós viemos interceder, Senhor, entregar essas famílias que estão passando problemas difíceis, que estão passando aflições. Pai, em nome de Jesus, nós viemos apresentar diante do Teu trono. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque nós reconhecemos que a Ti nada é impossível, Senhor. O que é impossível aos homens, Senhor, a Tu é possível, Senhor Pai. Vendo o filho pródigo, Senhor, deixou a casa do pai, Senhor, mas ele teve a consciência de voltar. O Senhor é o mesmo, Senhor, que trouxe de volta aquele filho pródigo à casa do pai. O Senhor é capaz, Senhor, de fazer voltar todos esses filhos que se rebelaram, todos esses filhos, Senhor Pai, que foram, Senhor, nos maus caminhos, que foram influenciados pelo mundo, influenciados, Senhor Pai, pelas coisas más. O Senhor é capaz de os levar de volta na Tua presença. Por isso nós imploramos
imploramos a tua misericórdia, Senhor, imploramos o teu poder, imploramos a tua graça para agir sobre o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Todos aqueles pedidos, Senhor, Pai, da casa na justiça, Senhor, viemos apresentar diante de ti, Senhor. Tu és o juízo fiel, Pai. Tu és o juízo fiel. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, eterno Pai Santo. Clamamos a ti, Deus da glória, Deus poderoso. Senhor, toca essas vidas, Senhor. Toca essas vidas. Senhor, transforma essas vidas, Pai. Faz milagre, porque tu és o Deus de poder. Senhor, opera tuas maravilhas. Tu és capaz, Senhor, de chamar à existência as coisas que não existem como se existissem. Por isso nós clamamos a ti, Senhor, acerca da família, Senhor Pai, porque o inimigo, ele quer destruir a família, ele quer separar a família, quer colocar divisão na família, assim como a tua palavra diz que ele veio somente para roubar, matar e destruir, mas tu vieste para dar vida em abundância. Senhor, clamamos a ti que, Senhor, dê vida em abundância, Senhor, nessas famílias que estão sofrendo, Senhor Pai, sofrendo com angústia, Senhor, sofrendo, não tendo paz. Oh, Senhor, dá paz, Senhor. Dá paz, Senhor, porque tu dás a paz não conforme o mundo dá. Nós clamamos a ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor, estenda a tua mão de poder, estenda a tua mão de poder, opera na saúde, Senhor, opera na saúde, Senhor, em nome de Jesus. Restaura cada saúde debilitada, Pai, restaura, Senhor, em nome de Jesus, aquela saúde debilitada. Nós clamamos a ti para que o Senhor possa restaura, porque tu és o Deus da restauração. Restaura, Senhor Pai, essas vidas, Senhor Pai, restaura, Senhor, e faça de novo, renova, Senhor Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos toda